Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Na última aula, a gente viu um pouquinho sobre os tipos de eletrização. E hoje nós vamos aprender quais são os componentes de um circuito elétrico, certinho? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Tanto lá no grupo, quanto no privado. Então, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre circuito elétrico, tá? Primeiro, como que acontece a corrente elétrica? Então, dentro de uma pilha, tá? Ou dentro de um fio, por exemplo, nós temos diversos átomos. E nós vimos até agora que a nossa energia ela é gerada a partir dos elétrons, que apresenta carga negativa. Por isso que ela é chamada de energia elétrica, certinho? Vem dos elétrons, ok? Então, quando a gente tem uma pilha ou quando a gente tem um fio, nós temos vários átomos dentro desse fio ou dentro dessa pilha. Esses átomos, eles estão soltos, tá? A partir do momento que a gente utiliza esse fio, utiliza essa pilha, o que vai acontecer? Esses elétrons, eles vão criar uma corrente, ou seja, eles vão todos para um lado só, tá? Vão formar uma corrente para um lado só. Lembrando que os opostos se atraem, não é? Então, olha nessa pilha aqui. Na pilha, a gente tem dois polos. O polo negativo e o polo positivo. Então, dentro da pilha, o que vai acontecer? Tanto no condutor, que é o fio, quanto dentro da pilha, o polo negativo sempre vai querer encontrar o polo positivo, porque os opostos se atraem. Então, se eu tivesse um fio ligado aqui, qual seria então a direção da formação dessa corrente? Seria para esse lado. Então, os elétrons vão sair, vão formar corrente, vão todos numa direção só, até achar o polo positivo. Aqui dentro da pilha é a mesma coisa. Então, eles vão sair do polo positivo, vai para o polo negativo, e aí continua, então, a formação da corrente. Então, a corrente elétrica é causada pela movimentação de elétrons. Então, quando esses elétrons eles estão carregados, eles estão formando uma corrente, quer dizer que eles estão todos em uma mesma direção, certo? A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico. Como assim potencial elétrico? Olha só, se eles estão todos indo em uma direção só, quer dizer que eles estão buscando o outro polo. Então, o polo negativo sempre vai ter menos carga que o polo positivo, devido a essa movimentação, certinho? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre circuito elétrico. O circuito elétrico, ele se aplica, então, a uma diferença de potencial, tá? Uma pilha, os elétrons passam a fluir nesse circuito até essa pilha descarregue por completo, que é o que a gente viu agora. Parte da energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito. Então, o circuito elétrico, ele é como se fosse a corrente elétrica que vai ser utilizada. Então, se eu tenho um radinho de pilha, por exemplo, esse rádio ele está consumindo a energia do elétron, ele está consumindo energia elétrica, certinho? Então, captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando em diferentes formas de energia, que a gente já viu. A energia luminosa, que é a formação de luz, a energia sonora, que é o exemplo do radinho, movimento, se eu tenho um carrinho, se eu tenho um brinquedo que anda, calor, como o seu chuveiro, bom? Então, o circuito ele vai captar essa corrente elétrica, tá? E vai transformar em outro tipo de energia, certinho? Então, quais são os elementos do circuito elétrico? Nós temos vários que a gente vai ver hoje. Um dos elementos são os resistores, são aqueles dispositivos que vão utilizar a energia elétrica, tá? Então, quando eu tenho algum que vai fazer transformação térmica, por exemplo, como seu chuveiro, seu ferro de passar, ele vai gastar uma alta taxa de energia elétrica, tá? Então, resistor é tudo aquilo dentro de um circuito que vai utilizar a energia gerada.
tá? A gente vai ver mais para frente que esses circuitos, eles podem ser representados. Então, toda vez que eu ver este símbolo, eu estarei falando de um resistor. Então, é algum eletrodoméstico, alguma parte do circuito que vai utilizar aquela energia, certinho? Vamos para frente. Geradores. Os geradores são elementos responsáveis por fornecer a energia do circuito elétrico. Então, a gente viu agora em a pilha. A pilha é um tipo de gerador, tá? Bateria de carro. Então, tudo aquilo que gera energia é chamado de gerador, que no circuito ele pode ser, então, representado dessa forma. Tá vendo? Tem o polo positivo e o polo negativo. Então, aqui nós temos, por exemplo, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, tá? Então, esse símbolo é os geradores. Nós temos as chaves ou interruptores, que são aqueles que vão abrir e fechar o circuito. Então, se a chave estiver fechada, quer dizer que a gente vai ter corrente dentro daquele circuito elétrico. Se essa chave estiver desligada, quer dizer que a gente não tem corrente elétrica dentro desse circuito. Por exemplo, a sua casa, ela é um circuito elétrico, né? Então, nós temos um gerador que vem de fora, certo? Nós temos os resistores, que é aquilo que vai consumir energia, são as lâmpadas, o televisor, o seu computador, o seu carregador de celular, certinho? E nós temos uma chave. Na nossa casa, a gente sempre tem uma chave geral, que é onde a gente liga e desliga a luz da casa inteira. Ou, em alguns casos, igual aqui na minha casa, a gente tem uma chave por cômodo. Então, tem como eu desligar a energia só da sala, só do banheiro, só do quarto, tá? Mas todas as nossas casas, ela tem esses interruptores, essas chaves, que são dispositivos de segurança. Se alguém estiver levando um choque muito feio, eu posso ir lá e desligar a chave. Se eu desligar a chave, a gente para a corrente elétrica, tá bom? E ela vai ser representada dessa forma. Nesse caso, a nossa chave está aberta. Então, eu sei que no circuito que ela estiver, a gente não vai ter a geração de energia, certinho? E aqui a gente tem alguns exemplos de como esses circuitos eles podem ser representados. Lembrando que, além desses elementos que a gente viu, tem também os condutores, que são os fios, tá? Que vão conduzir a corrente elétrica. Então, olha só. Aqui a gente tem, então, o gerador, que é a pilha, a chave, que vai ligar e desligar a energia, e aqui a gente tem um resistor, que no caso é uma lâmpada. Bom, aqueles símbolos que a gente viu aqui, ó, se é positivo e negativo, é um gerador. Então, aqui a gente tem um resistor, certinho, e a chave. Então, aqui que a gente vai abrir e fechar. Se a chave estiver fechada, igual tá aqui, quer dizer que a gente vai ter energia dentro desse circuito. Se a chave estiver aberta, quer dizer que a gente não tem corrente dentro desse circuito, certinho? E alguns que a gente vai ver mais para frente são representados dessa forma. Então, aqui a gente tem um gerador, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 resistores, que pode ser lâmpada, televisão, chuveiro, tá? São aqueles aparelhos que vão utilizar energia. Então, aqui a gente também tem 1, 2, 3, 4 resistores. E a chave. Então, aqui a chave está fechada e aqui a chave está aberta. Então, significa que aqui não tem corrente elétrica e aqui tem corrente elétrica, certinho? E aqui a gente tem outro exemplo. Então, aqui a gente tem uma fonte, que é gerador, o condutor, que é o fio, e um resistor, que está utilizando essa energia. Então, os circuitos, eles podem ser representados de diversas formas, tá? Mas você tem que saber distinguir quais são, então, os elementos de um circuito elétrico, tá bom? Por hoje é só, né? Atividade bem tranquila. Então, eu peço que vocês copiem as questões e respondam e eu aguardo as fotos das atividades, tá bom? Qualquer dúvida, pode me perguntar, tanto lá no grupo quanto no privado, tá bom? Não deixem as dúvidas passar. Beijinho, bons estudos e bom trabalho!